Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Fé ou Falácia. Eu sou Felipe Moura e nós vamos explorar hoje mais um tipo de argumentum ad hominem. Mais um. Existem muitos desses argumentos dentre as falácias que são utilizadas em debates religiosos. Relembrando muito rapidamente que argumentum ad hominem é um tipo de falácia que consiste em argumentar contra o autor ou defensor da ideia, ao invés de tentar debater a ideia em si. O objetivo, como já vimos várias vezes, é desviar o foco do debate, que passa a ser uma pessoa ou grupo de pessoas e não a ideia propriamente dita. E o ad hominem que nós vamos ver hoje é de um tipo chamado culpa por associação. E em que consiste culpa por associação? Eu trouxe aqui para vocês uma definição que eu encontrei muito bem escrita no Excelsior College, numa página deles que é um laboratório de escrita e eles acabam falando de algumas falácias. Culpa por associação consiste em associar uma ideia X, seja ela qual for, ou seja, né, a essência daquilo que vai ser debatido, a um grupo que é demonizado. Então eu digo que aquela ideia está associada com um grupo ruim. Sendo assim, a ideia é descartada porque o grupo em questão deve ser rejeitado. Então repare como é o invólucro formal dessa falácia. Eu associo a ideia a um grupo ruim e como aquele grupo precisa ser desprezado, rejeitado ou até combatido, então aquela ideia vai pelo ralo junto, né? Mas na realidade isso é um tipo de argumento falacioso. Bom, vamos ver então algumas formas comuns de culpa por associação em debates religiosos. A forma mais comum de todas é a religião X ensina isso, logo é errado. Isso vocês vão ver em vários exemplos. Eu trouxe aqui para vocês apenas dois exemplos. Trouxe um exemplo que é a questão de dizer que o Espírito de Deus é uma força e não uma pessoa na Bíblia hebraica. E aí você diz isso, né, você tenta argumentar isso, e aí a pessoa rebate dizendo assim: ah, isso é coisa de testemunha de Jeová. Né? Bom, sem querer entrar no mérito da questão em si, não é o fato dos testemunhas de Jeová acreditarem ou deixarem de acreditar em alguma coisa que significa que essa coisa está errada. Mas qual é a lógica dessas pessoas? Bom, geralmente a lógica dessas pessoas é apelar para o fato de que provavelmente os debatedores não, ou as pessoas vendo o debate não são muito fãs dos testemunhas de Jeová, seja qual for o motivo, não vou entrar no mérito, porque esse não é um vídeo sobre testemunhas de Jeová, né? Mas então, assim, como as pessoas não gostam dos testemunhas de Jeová, ou eles são radicais, ou eles são isso, ou eles são aquilo, então uma ideia que eles defendam é automaticamente errada, né? Ora, se for assim, então a própria pessoa não poderia debater a Bíblia, né? Porque os testemunhos de Jeová acreditam na Bíblia. Então, como é que fica um debate bíblico, né? Os testemunhos de Jeová acreditam que exista, né, uma divindade. Então, será que essa ideia é errada? Né? Muito bem. Um outro exemplo em que isso aparece, já trazendo um pouco, né, um exemplo um pouco mais judaico aqui, né? Quando você vai dizer, por exemplo, que a Bíblia hebraica ela não proíbe mistura de carne e leite, né? Porque o texto fala para não cozer, né, o cabrito ou o bezerro no leite da mãe, né? E aí o judaísmo tradicional entende isso como uma proibição de se comer carne e leite, né? E isso, do ponto de vista da exegese da Bíblia hebraica, é bastante discutível, né, para dizer o mínimo aí. Não vou entrar no mérito da questão, né, até porque o judaísmo não se pauta só na Bíblia hebraica para chegar aos seus entendimentos.
né? Mas aí você diz isso, por exemplo, né, que a Bíblia hebraica ela não tem essa proibição exatamente dessa forma, e aí alguém fala assim, você está sendo reformista, né, falando isso, ou isso é coisa de cristão dizer, né? Ou seja, qual é o objetivo aqui? Não é desqualificar o argumento, até porque não é uma questão tão fácil assim de você definir a partir da Bíblia hebraica, né? E aí, então, acusa-se você, né? Acusa-se a ideia de ser uma ideia reformista, né? E aí os reformistas, obviamente, né? Para aquele público não são bem vistos por algum motivo, são liberais demais, ou não levam a sério as proibições bíblicas, ou seja lá o que for que aquele grupo pense, né? Então o argumento não serve, né? Ou então dizer, isso é coisa de cristão, né? Aliás, dizer que alguma coisa é coisa de cristão é uma falácia muito comum, né? Quando você tem pessoas debatendo algum tema, né, que diga respeito à Bíblia hebraica. Ora, não é o fato de, mesmo você sendo judeu, né, como eu sou, não é o fato de uma determinada ideia ser defendida pelo cristianismo que significa que aquela ideia está errada até para o judaísmo. Né? Por exemplo, a existência do eterno. Né? O cristianismo acredita que o eterno exista. Lógico que tem diferenças na maneira de se ver isso, mas a crença em que, né, no eterno existir é uma crença que os cristãos têm e os judeus também. Então, não é toda a crença cristã que está errada só porque, né, cristianismo. Né? Ou então, outro exemplo, né, a própria Bíblia hebraica, né, que é tida para os cristãos como cânone e também é para os judeus. Né? Aliás, vem dos judeus. O cristianismo importou isso do judaísmo. Né? Então, se eu automaticamente digo que tudo que os cristãos falam está errado porque cristianismo, então a Bíblia hebraica não é cânone. Né? Então, repara como independente, e veja, pessoal, eu estou citando aqui esses grupos, eu quero deixar claro, tá? Não é nada contra o grupo A, grupo B, grupo C que está sendo citado aqui. O que eu estou dizendo é que a falácia é assim. A falácia cita um grupo que teoricamente seria mal visto por aquele público, né? E a partir daí desqualifica uma ideia, né? Vamos imaginar que realmente a gente esteja falando de um grupo terrível, né? De um grupo que pratique coisas escabrosas ou que a gente tenha boas razões para poder rejeitar aquele grupo, aquela denominação, aquela religião, não importa. Ainda assim, não quer dizer que todas as ideias daquele grupo estejam erradas, né? A começar pela crença no divino, né? Dificilmente uma religião não vai ter uma crença no divino. Então, quer dizer que só porque, né, aquele grupo, essa crença no divino é tida por aquele grupo, então isso desqualifica crença no divino, ponto. Né? Um ateu poderia argumentar isso, mas aí você pode contra-argumentar também o seguinte, mas as religiões, elas ensinam que a gente deve ser correto, virtuoso, honesto. Nenhum ateu discordaria disso. Né? Então a gente não pode também desqualificar, não importa qual é a sua crença, não importa qual é a sua opinião sobre o grupo A, B ou C, o importante aqui é o fato de um grupo abraçar uma crença não faz dessa crença errada. A crença precisa ser avaliada. Essa é a questão principal. Não é avaliar pessoas ou grupos de pessoas, é avaliar a ideia. Né? Dito isso, vamos para a segunda forma comum desse ad hominem aparecer, né? Que é evocar um mau exemplo. Né? Aí é mais comum que seja uma pessoa ou, né, algumas pessoas e não uma denominação. Defende então uma pessoa, um mau exemplo, né? Vamos imaginar aí um líder religioso que todo mundo sabe que é corrupto, né? Obviamente eu não vou citar nomes aqui, né? Mas vamos dizer, um líder religioso que todo mundo sabe que é corrupto, né? E se ele defende uma ideia, então essa ideia está errada.
Não é bem assim também, né? Vou dar um exemplo. Ah, tá cheio de líder religioso safado por aí usando a Bíblia hebraica, logo ela deve ser desprezada. Como assim, né? Não, pera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, assim, o fato de você ter líderes corruptos, safados usando a Bíblia hebraica não faz com que ela deva ser desprezada, né? Da mesma maneira que você tem líderes religiosos safados dizendo por aí que mentir é errado, nem por isso mentir passa a ser certo, né? Você tem líderes religiosos safados por aí dizendo que a gente tem que honrar pai e mãe. Nem por isso se torna uma má ideia, né? Só pelo fato de um líder religioso safado defender isso, né? Um outro exemplo comum, né? Muito comum você ter, de repente, determinadas posições teológicas ou práticas associadas, né, a esses líderes absolutamente mercantilistas, né, esses televangelistas, esse pessoal, e aí você descarta aquela prática ou aquela ideia porque ela é defendida por eles. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse negócio de orar pedindo prosperidade é coisa de pastores que enganam o povo. Calma, né? É verdade que você tem teleevangelistas com distorções bíblicas pregando em cima da prosperidade? É verdade. É verdade que várias pessoas que pregam prosperidade estão mal intencionadas, são pessoas de caráter dúbio, são pessoas até que a gente deveria se afastar? É verdade. Isso significa que orar pedindo prosperidade é coisa dessas pessoas? Não. A ideia de orar pedindo prosperidade é bíblica. Encontra-se em diversos lugares na Bíblia hebraica, né? Então, não é o fato de você orar pedindo prosperidade, isso ser distorcido por alguns, que a ideia necessariamente é errada. Tá? A gente até pode discutir os limites disso, né? Discutir o que seria uma oração correta, adequada, biblicamente falando, né, de pedido de prosperidade, e o que não é, né? Você, por exemplo, tratar o Eterno como se ele fosse Papai Noel, ou como se ele fosse seu funcionário, né? E achar que ele é obrigado a fazer você ficar rico, né? Tudo bem, são distorções, a gente pode discutir isso, mas repare que aí nós estamos discutindo a ideia e não quem defende a ideia. O que torna um argumento falacioso é quando você está debatendo a pessoa a quem a ideia se associa e não a ideia em si, né? Muito bem. Portanto, aqui a gente entra nessa meia-verdade, né? Muito comumente as falácias se apoiam em meias-verdades. Qual é a meia-verdade aqui? Pode até ser que aquele grupo ou aquela pessoa distorça a Bíblia hebraica ou tenha ideias equivocadíssimas, tá? Porém, cada ideia deve ser avaliada individualmente, tá certo? Então, eu posso avaliar e dizer, olha, um determinado grupo, ele vai ter uma série de ideias e conceitos que são totalmente contrários à Bíblia hebraica. Nem por isso, quando eles dizem uma ideia X, né, isso significa que eles estejam errados, né? Existem dezenas de ideias, por exemplo, defendidas pelos testemunhos de Jeová, que eu considero que são desvios da Bíblia hebraica, que eu considero que são ideias que não correspondem à realidade do que a Bíblia hebraica diz. Dezenas. Nem por isso significa que eles estão errados especificamente no conceito de ruach, né, de espírito. Né? Embora, obviamente, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque o objetivo aqui é apresentar a falácia. E se você discorda, você tem todo o direito, você tem o direito de ter sua opinião sobre isso, e você tem o direito dessa opinião ser diferente da minha. Mas se atenha aos fatos, se atenha à Bíblia, né? se atenha aos argumentos, não caia em falácias. Tá? Você pode ter a opinião que você quiser e ainda assim não cair em falácias. Né? Ao mesmo tempo, você pode até
ter uma opinião com a qual eu concordo, mas de que adianta se você, na hora de debater, vai cair em falácia, né? A falácia, ela acaba enfraquecendo o debate, né? Porque você não debate a questão, né? Você simplesmente apela para poder ganhar a parada, né? Vamos dizer assim, tá? Então, assim, se uma ideia é ruim, é errada, ou você discorda dela, demonstre com argumentos, né? Associar com um grupo, dizer, isso é coisa de três pontinhos, você está fugindo, você está usando um argumento falacioso e você está fugindo de debater, né? Se você, claro, se você fala isso casualmente, né, pessoal, isso é bom lembrar, né? Nós estamos aqui falando de um debate, né? Se você está lá numa, né, numa roda de amigos e fala, isso aí, né? E essa ideia assim, isso é coisa desse grupo. Tudo bem, você está numa conversa informal, né? Beleza. Mas num debate não faça isso, porque é um argumento falacioso, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para mostrar apenas para ilustrar, né? Eu já dei vários, mas a ideia de amar ao próximo, né? Amar o próximo, não passa a ser automaticamente errada se um charlatão a defender, né? Quer dizer que se amanhã você vir uma pessoa que é comprovadamente um charlatão, né? Ou é um bandido, ou é um assassino, ou seja lá o que ele é, dizendo que tem que amar o próximo, então automaticamente, como ele está falando isso, então é errado e a gente não deve amar o próximo? Não. Né? A ideia de amar o próximo não tem nada a ver com a pessoa. Se a pessoa a defende e a pessoa é ruim, quem é ruim é a pessoa e não a ideia. A ideia deve ser avaliada por si. Né? Muito bem, então, como é que a gente não cai nesse tipo de falácia? Muito bem. Primeiramente, se você estiver participando do debate, como já dito anteriormente, valem todas as dicas que já foram dadas aqui para qualquer ad hominem, porque eles são muito parecidos. Além disso, insista que o grupo não está em discussão e peça para a pessoa demonstrar o demérito da ideia, né? Isso aí é coisa, né, do pessoal da seita XPTO. Aí você pode dizer, ok, mas a seita XPTO não está em discussão. O que está em discussão é a ideia tal, tal, tal. Então, o que você acha da ideia tal, tal, tal? Por que a ideia tal, tal, tal é ruim na sua opinião? Ou por que uma outra ideia é melhor na sua opinião? Tá? Então, tire o foco, diga claramente, o foco aqui não é debater a pessoa, não é debater a ideia, né? O grupo por trás da ideia, é debater a ideia, tá? E se for evocado uma pessoa ruim, né? Sei lá, Jack o Estripador, né? Falava que devia honrar pai e mãe, né? Ok, mas pessoas boas podem falar besteira e pessoas ruins podem falar coisa certa, porque a ideia é uma coisa e a pessoa é outra, certo? Né? Então, quer dizer que se o Jack o Estripador dizia que era importante né, honrar a mãe dele na velhice, então, como é o Jack Estripador falando, a ideia é inválida? Não. O Jack Estripador é que era né, uma pessoa horrorosa. Né? O Jack Estripador é que era um criminoso, um assassino, né? Um serial killer, mas e daí? Né? Mas e a ideia? A ideia que ele que está sendo discutida aqui não é ele, não é a pessoa dele. Tá? Então, você pode dizer isso. Pessoas boas podem dizer coisas absurdas. Né? Eu já ouvi pessoas muito melhores do que o Jack o Estripador dizerem verdadeiros absurdos, mesmo sendo boas pessoas. E disseram coisas escabrosas. Né? Nem por isso essa ideia é errada. Né? Então, ou é certa, né? Quer dizer, na verdade não é nem por isso essa ideia é certa, né? Então, assim, a ideia é uma coisa, a pessoa é outra. Peça que a ideia seja avaliada à luz da Bíblia e não a pessoa, né? E se você estiver lendo ou ouvindo um debate, entenda o seguinte, que qual é o objetivo de quem usa da culpa por associação? É
é brincar com o seu sentimento de desprezo, é provocar repulsa em você, asco, nojo, até mesmo medo de se associar com aquele grupo. Não, esse grupo é ruim, eu quero distância desse grupo, você tá doido. Não, não, eu não gosto. Não, realmente esse grupo fala um monte de bobagem. Credo. E aí, como você tem uma impressão ruim, negativa, etc., de um grupo ou de uma pessoa, às vezes até pode ser por bons motivos, né? Você pode ter um ótimo motivo para detestar aquela pessoa, né? Nem por isso aquela ideia em particular é uma ideia errada, né? Então, e você tem que tomar cuidado porque toda a culpa por associação não deixa de ser também um outro tipo de falácia que nós vamos falar mais para frente num outro vídeo, que é o apelo à emoção, tá? A ideia aqui é justamente essa, né? E que emoção é essa? Nós, seres humanos, de um modo geral, nós formamos grupos, nós formamos patotinhas, panelinhas, e a gente não gosta de se associar com uma patotinha que a gente não curte ou que a gente entende que é errada, é ruim, etc. Então a gente tem a tendência a se distanciar. E aí quem usa dessa falácia está tentando jogar com o seu emocional para poder fazer você rejeitar uma ideia. E, de repente, aquela ideia não é uma ideia necessariamente ruim. Tá? Então, lembre-se, tem um ditado interessante que eu acho que ele serve bem aqui. Até um relógio quebrado, um relógio de ponteiro, né? Para os mais novos, né? Até um relógio de ponteiro que esteja quebrado, ele vai marcar a hora certa 2 vezes ao dia, né? Ele marca de 12 em 12, 2 vezes ao dia você vai olhar para ele está marcando a hora certa mesmo estando quebrado, né? Então, ou seja, mesmo um grupo ou uma pessoa ruim e que está errado sobre quase tudo, pode estar certo sobre um ponto específico, tá? Então é importante avaliar o ponto em si. Muito obrigado e até o próximo vídeo da série Fé ou Falácia.